Doutor Álvaro Furtado já com a gente. Hoje vamos falar sobre transplante de órgãos, sobre a campanha que a Band começou também a partir de ontem, já abrindo a semana. Doutor, bem-vindo, bom dia, tudo bem por aí? Bom dia para você, Roberta, para o Ivan. Hoje nós temos um convidado especial para discutir um assunto que foi o assunto da semana, né? Todo mundo falou do caso do Faustão, traz a discussão de transplante, em que sentido a população pode colaborar com a nossa enorme fila de transplante no nosso país. A gente nunca fala sobre isso, né, com tanta frequência aí na mídia. E vamos aproveitar a oportunidade para falar com especialistas sobre o assunto e trazer uma reflexão sobre essa situação do caso do Faustão, né? Sim, campanha Doe Órgãos, Doe Vida. Até porque ainda existe muito tabu em relação a isso, então deixa eu dar as boas-vindas aqui ao Gustavo Fernandes Ferreira, presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. E já vou emendando uma pergunta, posso aqui, Roberta? Por favor. Você concorda, Gustavo, com isso que o doutor Álvaro falou, né? Que é muito pouco falado, é pouco difundido. Eu lembro de criança, criança não vai, mas adolescente, pré-adolescente, de ouvir na escola que o Brasil sempre foi uma referência no transplante de órgãos. Eu não sei, eu já tive essa discussão aqui antes, de como se ali no começo dos anos 2000 tivéssemos mais liberdade para discutir certos assuntos, e de repente parece que some, mas aí um caso como esse, que é o caso do Faustão, chama atenção de novo, né? A gente tem falado pouco sobre isso. Bom dia para você. Bom dia, Ivan. Bom dia, Roberta. Bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui discutindo um tema desta relevância. Realmente, o transplante de órgãos é uma conquista nossa brasileira. Nós somos hoje o maior programa de transplante público do mundo e realmente a gente precisa discutir o tema desta relevância. Temos, sim, hoje quase 70 mil brasileiros aguardando pela oportunidade de um transplante e só existe transplante quando existe doação. Não existe transplante sem doação. Então é fundamental que a gente consiga discutir esse tema com a sociedade, principalmente num momento como esse, que a gente tem uma pessoa tão querida e conhecida na nossa sociedade, dependendo de uma doação para continuar vivendo. Sim. Doutor, a campanha da Band, ela foca na conscientização, nesse diálogo importante, principalmente com a família. Eu queria que você falasse sobre isso, né? O que a gente precisa deixar claro para a família? Como é que deve ser essa conversa que nem sempre é muito fácil, para que de fato a gente aumente a quantidade de transplantes e de doações aqui no país? Perfeito, Roberta. A gente precisa dialogar. Em primeiro lugar, entender que no nosso país a gente tem um programa que funciona. Hoje a grande parte dos brasileiros entendem que o programa de transplante brasileiro é muito transparente. Todo brasileiro tem a mesma oportunidade de transplantar, independente da sua origem, independente da sua condição financeira, independente da fonte financiadora do transplante. E isso faz com que todo brasileiro tenha a mesma oportunidade de adquirir esse órgão, ou seja, de ter a chance de transplantar. E isso faz com que a gente precise discutir isso na sociedade. É fundamental que em casa, aquelas pessoas que entendem que é importante a doação de órgãos, manifestem em casa o seu desejo de se tornar um doador, se numa fatalidade ele evoluir para a morte cerebral ou a morte encefálica, que é a única condição que permite a doação de órgãos. Enquanto que o de córneas, a gente não precisa da morte encefálica, mas da doação de órgãos em si, a gente precisa da morte encefálica, que é a minoria dos pacientes que evoluem com morte cefálica. Esse é um dado que a gente precisa também relatar aqui. Mas é conversando com a família em casa, demonstrando a sua intenção de se ser um doador, e assim, no momento de uma fatalidade de evoluir a óbito, a família vai ser questionada sobre o seu interesse em participar ou não da doação. E ali é que é feito o questionamento. E ali é tomada a decisão da doação ou não. Doutor Álvaro é um médico infectologista e a gente já conversou sobre tantas doenças, né, infecciosas por aqui e muitas vezes, e a gente percebe pela participação do nosso ouvinte, né, doutor Álvaro, esses temas tabus vêm à tona e o senhor mesmo já trouxe tantas experiências aqui dentro de consultório em relação a falar com a família sobre determinada doença, sobre determinado método contraceptivo, enfim, no seu meio e dentro do seu consultório, pelo que você percebe, ainda há também
Talvez, porque pode ser, né, Roberta, chamar de desinformação, mas às vezes um tabu, uma torcida de nariz, se há muito diálogo nesse sentido também, como é que o senhor enxerga, doutor Álvaro? Olha, o Gustavo pontuou muito bem, né? É um assunto que a gente não costuma falar com os pacientes, né? Mesmo os próprios familiares, né? Então, trazer essa discussão, inclusive até hoje, se você, alguns celulares tem lá até a opção de você colocar sou doador de órgão, né? Porque realmente o Brasil, apesar de ser um país com muitos avanços e ser um dos principais países transportadores do mundo, nossa fila é enorme, né? Então, se a gente conseguir trazer essa conscientização, de trazer essa discussão dentro de um planejamento de fim de vida, ou até antes do fim de vida, né? Você fala, olha, eu sou um doador de órgãos, eu gostaria de doar órgãos, e isso fique claro para os profissionais que forem atender esses pacientes, e ter esse tipo de conversa é fundamental, porque ainda é tabu, as pessoas acham que só pode doar jovem, que pessoas que vão envelhecendo não podem doar órgãos, então trazer essa discussão para o dia a dia vai ser importante para que a gente consiga, que mais pessoas consigam doar órgãos, para a gente continuar transplantando, e transplantar e doar órgão é algo que traz vida para outras pessoas, né? Com todos os avanços que aconteceram nos últimos anos, nas técnicas de transplante, nas drogas que evitam a rejeição, o controle de infecção que acontece hoje, então a gente consegue controlar muito bem a infecção dos pacientes transplantados, mas é importante ter a doação do órgão, ter os órgãos para transplantar. Doutor Álvaro, o espaço está aberto também, se você quiser repassar uma pergunta ao doutor Gustavo. Eu gostaria de aproveitar e fazer um comentário, só um segundinho. Isso que você falou foi muito importante, é fundamental a discussão em casa. A gente fez uma pesquisa recentemente e mais de 70% dos brasileiros disseram que são doadores em vida. No entanto, hoje, nesse momento no Brasil, nós estamos com uma recusa familiar, que é o quê? Quando ocorre a possível morte encefálica, a família é questionada se ela doaria o órgão ou não. E 49% dos brasileiros, neste momento, estão recusando a doação de órgãos. A recusa faz com que a gente diminua a oferta de órgãos no nosso país. A Espanha, que é um exemplo para todos nós na doação de órgãos, tem uma recusa familiar de apenas 12%. Então, se a gente chegasse a números semelhantes aos números espanhóis, de uma recusa próxima a 12%, a gente teria uma oferta de órgãos muito maior. E isso faria com que os nossos pacientes que estão aguardando por oportunidade de continuar vivendo fosse maior. Teríamos mais órgãos para salvar mais vidas. Gustavo, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, acho que muita gente tem dúvida nisso, como funciona no Brasil quando tem um país, um paciente candidato a ser transplantado, como é que funciona essa fila? É por gravidade? Tem alguma priorização? Porque muita gente está escutando aí o caso do Faustão, entender, será que ele vai ter que esperar tanto tempo? Será que tem o risco dele morrer na fila e dele não conseguir transplantar? Como é que funciona toda essa transparência e solidez do Programa Nacional aí de Transplantes? Muito boa essa pergunta, Álvaro. A gente tem um programa muito transparente. Nós temos a chamada lista única, que é regulamentada pelo Sistema Nacional de Transplante do Ministério da Saúde. Todos os pacientes aguardando pela oportunidade de um transplante estão inscritos nessa fila. Essas listas são regionalizadas, ou seja, por estado. Cada estado regula a sua própria lista. As centrais estaduais de transplantes possuem todos os pacientes ali cadastrados. E cada órgão possui os seus critérios de alocação. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Um exemplo mais comum que está acontecendo agora é o coração, que vai depender da tipagem sanguínea e das condições clínicas daquele paciente, ou seja, por gravidade. O coração, então, depende da gravidade, para que ele consiga ter os seus critérios e ali entrar no ranking de um possível doador. Já no rim é diferente essa alocação, é por compatibilidade. Ou seja, quanto maior a compatibilidade do paciente com aquele doador, mais chance ele vai estar ranqueado mais alto no ranking. Então você pode ter um paciente que está aguardando por um transplante 5 anos e outro que está há menos de 1 ano. No entanto, a compatibilidade daquele doador com esse que está há menos tempo na lista, ela é maior. Então a chance dele transplantar aumenta comparado com aquele que está mais tempo em lista. E cada órgão tem os seus critérios. O fígado tem o seu, o pulmão tem o seu e o pâncreas também tem o seu. Os ouvintes estão mandando muitas perguntas, viu, doutor? Inclusive, a Daniela mandou para cá falando o seguinte: mas se a vontade do doador não for respeitada,
Não seria interessante ter uma legislação protegendo essa vontade? E a gente falava justamente sobre isso mais cedo, né, Ivan? Sobre projetos que existem. Tantos países onde você é doador presumido, né? E a gente precisa... a gente está retomando contato, não sei quem foi que caiu ali. Mas é o que a gente estava falando mais cedo, né, Roberto? Em muitos países você tem o doador presumido. As pessoas são doadoras de órgão até que elas se manifestem que não querem ser. E aqui no Brasil é completamente ao contrário. E, enfim, essa é uma discussão que é preciso ser feita, porque existem projetos no Senado já tramitando e que não vão para frente de jeito Parados, né? nenhum. Além da questão política, enfim, isso esbarra em outras questões também, mas por decisões políticas, né? Eu estava vendo, inclusive, no próprio levantamento da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que houve, até por mudanças na legislação, por algum motivo, uma queda no número de doadores, de pessoas que declaram que querem ser doadoras de órgãos. Então, é isso, né, doutor Álvaro? Ainda a gente está falando aqui de tabu, de falta de um conhecimento, e muitas vezes também acaba se barrando em questões políticas, ideológicas, sendo que a gente tem um sistema tão avançado, né? Imagina o Brasil desse tamanho ter um sistema tão complexo para a doação de órgãos e que em poucas horas você consegue fazer esse transporte, esse traslado. Quer dizer, a gente tem tanta coisa boa, né, para exaltar em relação a toda essa rede, e mesmo assim a gente ainda patina em algumas questões como essa, né, do número de doadores, de pessoas que se declaram doadores de órgãos continuar caindo, né? Inclusive, Ivan, é tão bonito você ver todo o processo de captação. Eu trabalho no Hospital das Clínicas, lá tem um serviço de captação. Quando aparece um órgão, toda uma equipe é mobilizada para ir atrás e ter um processo rápido, né? Então, a gente, falando um pouco sobre esse assunto que a gente não fala tanto, né? A gente tem que motivar a população a considerar a doação de órgãos mesmo. Cada vez mais, isso fazer parte de uma decisão de fim de vida, ou se acontecer uma situação de fatalidade, para que a gente consiga ter um aporte de órgãos. Imagina só uma fila enorme do Brasil, se a gente conscientizasse melhor a população para quebrar esses mitos de doação, né, de tudo que está envolvendo, que envolve esse assunto, questões éticas, questões morais, questões que poderiam ser melhores discutidas e trabalhadas para a gente aumentar essa possibilidade de doação no nosso país. Realmente é um grande desafio. Precisamos de campanhas, de falar mais desse assunto para a sociedade, para trazer realmente um indicador melhor de doação de órgão no nosso país. O Gustavo defende isso também. Existe alguma... porque a associação tem essa revista, né, que sai ali trimestral, com números, com dados, faz esse acompanhamento. Que medidas políticas poderiam ser tomadas? Hoje a gente está falando aqui de medidas que podem partir da gente, né, do nosso familiar, do nosso convívio, mas olhando para uma questão mesmo de legislação, de governança, existe algum pleito da associação para que a gente possa ampliar essa nossa rede e continuar sendo exemplo, né, no transplante de órgãos para o resto do mundo? A gente tem uma legislação muito boa hoje no Brasil. A gente consegue, sim. O mais importante agora é discutir com a sociedade da importância de órgãos. Você obrigar a família a aceitar algo que aquele doador, depois da morte, ele gostaria de ser um doador, mas a família não respeitar, isso pode acontecer. E a gente precisa continuar respeitando o desejo da família. Isso tem que ser transparente. A gente não pode ser uma sociedade que um papel está escrito que ele é doador, mas a família não aceita e ali você vai efetuar a doação. O mais importante é ter essa discussão que a gente está tendo aqui hoje, demonstrando que a gente tem um programa muito desenvolvido, muito transparente, regulado pelo Ministério Público, que tem capacidade de ir lá, ver se aquela lista está funcionando. A gente tem profissionais, a gente tem centros muito bem desenvolvidos em todo o Brasil. A gente tem uma rede de distribuição de órgãos. Se um rim não consegue ser alocado no estado, ele é ofertado na Nacional, e a Nacional vai encontrar alguém no Brasil que vai se beneficiar daquele órgão. Ou seja, a gente tem um modelo muito desenvolvido. O que a gente precisa mesmo é essa discussão que a gente está tendo aqui hoje. Discutir com a sociedade a importância da doação de órgãos. Que a família, no momento da abordagem familiar, sinta que ele estará, mesmo após a morte, ajudando alguém a continuar vivendo. E isso é muito bonito. Eu acho que isso dá um conforto muito grande para a família. Que mesmo
depois de ter perdido aquela pessoa ainda continua ajudando a sociedade e ajudando o próximo. É isso que a gente tem sempre que pensar e discutir e falar. Agora, doutor, só para encerrar, tem muitas dúvidas, os ouvintes estão mandando muitas perguntas, então vou fazer um rápido compilado e a gente encerra a entrevista. A nossa ouvinte Eunice pergunta se a idade importa na doação. Já engatando aqui com a pergunta da nossa ouvinte Adriana, se tem idade limite para ser um doador. E também o André, que fala o seguinte: muita gente acha que a liberação do corpo na hora da morte demora mais se vai acontecer a doação. Isso é verdade? O que pode ser feito em relação a isso? Para as famílias também já saberem como é que funciona no momento. Perfeito, essas duas perguntas são muito importantes. Em primeiro lugar, não existe limite de idade, nem menor nem maior. Não existe nenhum limite para ser um doador. Isso pode acontecer. É fato que, a alguns órgãos, existe um critério de qualidade do órgão. Então, você pode ter que um coração num paciente de 70 anos não seja adequado para ser um doador. No entanto, para doar o rim, ele conseguiria. E assim, cada órgão você vai avaliar os critérios e a história clínica daquele doador. Com relação à liberação do corpo, esse é um dado muito importante que a sociedade tem que se conscientizar. Uma vez que diagnosticada a morte encefálica, a família aceita a doação, aí sim inicia-se o processo de alocação do órgão. E aí você começa a deslocar as equipes de captação de órgão para estarem presentes no local onde aquele paciente está na UTI, aguardando para a chegada. Isso pode sim retardar um pouco a entrega do corpo para a família. Mas esse tempo, normalmente ele não é muito longo e ele faz com que a gente dê a chance daquela outra família que está aguardando por um órgão ter a chance de continuar vivendo. Então, realmente, existe sim um dado importante que é que toda essa estrutura se mobilize para conseguir chegar ao ponto de ir lá fazer a captação do órgão. É algo muito, muito maior. Doutor Gustavo Fernandes Ferreira, presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom trabalho para vocês, até uma próxima. Um prazer. Obrigada, doutor. Até uma próxima. E doutor Álvaro sempre conosco aqui no... Bom dia a todos. Bom dia. E o doutor Álvaro sempre conosco aqui no Band News Station. É sempre muito bom trazer esses assuntos aqui que mexem com os nossos ouvintes. Eu sei que você gosta também, né, doutor, de ouvir aqui as dúvidas dos ouvintes. Até uma próxima. Valeu, doutor. Até semana que vem.